Neste vídeo eu vou te explicar como comprovar vínculo empregatício sem a carteira de trabalho. Se você está com este problema, assista a este vídeo porque eu acredito que ele vai te ajudar bastante. Olá, seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e estou aqui para simplificar todos os assuntos relacionados ao INSS. E neste vídeo, como eu já te falei anteriormente, eu vou te explicar como é que você vai fazer para comprovar os vínculos empregatícios seus que não estão na carteira de trabalho, ou porque você perdeu a carteira de trabalho, ou porque aconteceu algum imprevisto na sua carteira de trabalho e você não possui mais esse documento. Mas antes da gente começar a explicar como você vai comprovar esses vínculos, eu queria compartilhar com vocês um momento muito importante para mim. Eu já atingi os meus 100 mil inscritos no meu canal aqui no YouTube e hoje chegou a minha placa. Hoje é dia 28 de setembro de 2022 e chegou a minha plaquinha do YouTube. Ela veio nessa caixinha aqui, ó, que legal. O YouTube ele envia essa plaquinha para quem atinge os 100 mil inscritos e ganha essa plaquinha. Aqui vem uma cartinha do YouTube parabenizando que você ganhou 100 mil inscritos e lhe encorajando a você continuar o seu trabalho de produção de conteúdo. Aí ela vem bem arrumadinha aqui, vem uma almofadinha aqui para não danificar a placa, porque ela vem dos Estados Unidos. E aqui está a minha plaquinha prata do YouTube. Depois eu ainda vou ver em que local eu vou colocar ela aqui, que é para ficar aqui com vocês e comigo compartilhando, porque esse resultado aqui dessa plaquinha não é um resultado meu, é um resultado de vocês, um resultado que vocês estão gostando dos meus vídeos, que esses vídeos estão ajudando vocês a resolver o problema de vocês. E por isso vocês se inscreveram aqui neste canal. Então eu quero agradecer a todos que de alguma forma contribuíram para que eu conquistasse essa plaquinha. E agora vamos lá rumo a 1 milhão, que ainda falta muito, mas se Deus quiser, com trabalho, com persistência, com dedicação, a gente chega ao nosso objetivo. Meu muito obrigada a todos vocês. Eu dedico essa placa a vocês. Depois eu vou ver em qual local eu vou colocar ela aqui no cenário. Portanto, depois de agradecer vocês, eu convido vocês a se inscreverem neste canal se você ainda não é inscrito. Ativar o sininho das notificações, pois isso é importante pra gente, isso faz com que o canal da gente cresça, faz com que o YouTube entenda que o vídeo da gente é relevante e ele distribui esse vídeo para cada vez mais pessoas. Então, se você deseja me ajudar, eu peço que você se inscreva no canal e divulgue para os seus amigos. E começando o assunto, que é como comprovar os vínculos sem a carteira de trabalho, para a gente explicar esse assunto, primeiramente, a gente tem que dar algumas orientações importantes para todos os segurados do INSS. Para a gente aprender a comprovar os vínculos sem a carteira de trabalho, a gente tem que pensar inicialmente no surgimento da carteira de trabalho digital. A carteira de trabalho digital, ela surgiu aproximadamente para todos os empregados a partir de setembro de 2019. Então, a partir de setembro de 2019, foi instituído o E-Social para todos os empregados e outras categorias de trabalhadores, e as empresas, a partir dessa data, são obrigadas a informarem para esse sistema, para o E-Social, os seus funcionários, ou seja, os seus empregados, ou as pessoas que prestam serviços a essa empresa. Então, para a gente começar a falar desse assunto da comprovação, a gente tem que pensar neste marco, de setembro de 2019 para frente e de setembro de 2019 para trás. Porque as comprovações, a partir do surgimento da carteira de trabalho digital, elas são um pouco diferentes. Eu vou explicar como é que vai ser o pensamento de antes da carteira e depois da carteira digital, mas antes eu queria dar algumas informações importantes. Que você que for profissional ou que você que é segurado sempre tem que ter em mente. Primeiramente, nunca se deve jogar fora a carteira de trabalho física,
Mesmo que você tenha a carteira assinada digitalmente, você nunca deve jogar fora o seu documento da carteira de trabalho, pois ela vai ser importante para vários momentos na sua vida, inclusive para o momento da aposentadoria. E é importante não jogar fora nem depois da aposentadoria, porque às vezes acontece algumas auditorias no INSS e às vezes o INSS ele pede a comprovação mesmo após a aposentadoria do segurado. Vamos explicar agora como é que acontece a migração depois do surgimento do e-social para o CNIS. O CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, como é que acontece essa migração da informação que é disponibilizada lá no cadastro do e-social para o CNIS? Todo mês as empresas elas são obrigadas a informarem através do e-social os empregados que estão contratados por essa empresa. E essa informação ela vai atualmente através do e-social. Então, o e-social, a GFIP, a RAIS e outros sistemas, eles alimentam o sistema do CNIS, ou seja, eles compartilham a informação que é disponibilizada neles e essa informação passa para o CNIS. Então, é a partir daí que essas informações vão para o CNIS e muitas vezes, quando o vínculo ele está em aberto na carteira digital, ele também vai estar em aberto lá no CNIS do INSS. Por isso que, na grande maioria das vezes, se você apresentar a carteira de trabalho digital, ela não vai servir para comprovar o vínculo, porque muito provavelmente você quer encerrar o vínculo e lá na carteira digital não vai ter o vínculo com a data fim, vai ter o vínculo em aberto. Por isso que tem que se atentar a esses fatos. Essa informação da migração dessas informações do e-social para a carteira digital e para o CNIS, ela acontece não só para o empregado, mas também para o empregado doméstico e para aquelas pessoas que prestam serviços para empresas. Conforme a IN 128 de 2022, que é o documento pelo qual o INSS se utiliza para analisar os pedidos de benefícios previdenciários, existem alguns artigos que vão delinear a comprovação desses vínculos por meio de vários documentos. Lembrando que esse vídeo é para pessoas que são considerados empregados domésticos, porque são essas pessoas que têm a sua carteira assinada. Este vídeo é para quem teve a carteira de trabalho assinada e por algum motivo não tem mais a carteira de trabalho, perdeu por algum motivo, foi danificada e não consegue comprovar esse vínculo para o INSS. Aqui eu vou dar outras alternativas de documentos que você pode ir atrás para solucionar o seu problema ou para solucionar o problema do seu cliente. Lá no artigo 48 da IN, ele informa como é que vai ser feita a comprovação dos vínculos a partir do surgimento da carteira digital. O que é que diz o artigo 48? Para fins de inclusão, alteração ou tratamento de extemporaneidade do CNIS, no vínculo empregatício urbano ou rural com data de admissão e demissão anteriores à instituição da carteira digital, a comprovação junto ao INSS far-se-á por algum dos documentos em meio físico, contemporâneos ao exercício da atividade remunerada. Ou seja, o artigo 48, ele vai determinar as comprovações de vínculos empregatícios antes da instituição da carteira digital. E antes da instituição da carteira digital, o segurado, para conseguir comprovar o vínculo, ele obrigatoriamente tem que apresentar um documento físico para o INSS, para que o INSS analise realmente se aquele documento é um documento correto, é um documento verdadeiro e insira aquela informação que tem no documento na base de dados do INSS, que é o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. E que documentos são esses que podem substituir a carteira de trabalho? Pode ser a carteira profissional, ou seja, o segurado perdeu a carteira de trabalho, então ele pode apresentar a carteira profissional. 2. Pode ser o original ou cópia autenticada da ficha de registro de empregados ou do livro de registro de empregados, onde conste o referido registro do trabalhador, acompanhado de declaração fornecida pela empresa devidamente assinada e identificada por seu responsável. O inciso 2, o que é? O segurado perdeu a carteira de trabalho, mas a empresa ainda está ativa, a empresa ainda está funcionando, e o segurado quer comprovar aquele vínculo junto àquela empresa. Então, ele pode ir lá na empresa e pedir este documento, o original ou a cópia autenticada da ficha de registro de empregados ou do livro de registro de empregados. Então, pode pedir a ficha ou o livro de registro de empregados e juntamente com
algum desses documentos pede a declaração da empresa. E o que é que vai ter na declaração da empresa? Vai ter a informação de todos os dados do segurado, do período que ele trabalhou, do período que ele iniciou a atividade, do período que ele encerrou a atividade. Pode ter também a lista das relações de remuneração que ele recebeu. Então, pode ser uma declaração bem minuciosa para que o segurado não perca nenhuma daquelas informações, principalmente se o salário que ele auferia naquela empresa é um salário elevado e aquele salário não constar no CNIS, então ele pode pegar todo esse documento. Terceira opção, ou segunda opção, né, porque a primeira é a carteira de trabalho. Contrato individual de trabalho. O segurado ele teve a carteira assinada, mas perdeu a carteira e ainda ele possui o contrato de trabalho individual. Então ele pode apresentar esse contrato de trabalho ao INSS, que o INSS vai considerá-lo para inserir ou para retificar o vínculo lá no CNIS. Outro documento, inciso 4º, acordo coletivo de trabalho, desde que caracterize o trabalhador como signatário e comprove seu registro na Delegacia Regional de Trabalho. Aqui, ele só vai ter esse documento se ele for um trabalhador que é regido por algum acordo coletivo de trabalho. Aí ele pode apresentar esse acordo coletivo de trabalho. Inciso 5, que é outro documento, termo de rescisão contratual ou comprovante de recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Então, ele pode ir lá na Caixa Econômica Federal e pegar o comprovante de recebimento do FGTS, ou ele pode ter na sua casa, em algum local guardado, o termo de rescisão contratual. E lá no termo de rescisão, ele vem todas as informações, vem a informação do trabalhador, vem a informação da empresa, vem a informação da data de entrada na empresa, da data de saída na empresa. Então, ele pode se utilizar deste documento também para comprovar o vínculo que, porventura, tinha na sua carteira e ele não consegue mais comprovar o INSS. Inciso 6. Extrato analítico da conta vinculada do FGTS, carimbado e assinado por empregado da Caixa Econômica Federal, desde que constem dados do empregador, data de admissão, data de rescisão, datas dos depósitos e atualizações monetárias do saldo, ou seja, dados que remetam ao período objeto da comprovação. Então, ele vai lá na Caixa Econômica Federal, aqui eu estou explicando e simplificando para vocês. O segurado vai lá na Caixa Econômica Federal e fala assim, olha, eu quero o meu extrato analítico do FGTS. Aí o empregado da Caixa vai retirar esse extrato no sistema da Caixa Econômica Federal e vai entregar para o segurado. Só que você não pode esquecer de que nesse extrato ele tem que vir carimbado em todas as folhas e assinado pelo funcionário da Caixa. Ainda tem que verificar o detalhe, que no extrato tem que vir a empresa que está faltando e o período relacionado a essa empresa, ou seja, a data de início e a data fim da atividade. Porque se não tiver essas informações, não vai ter como o servidor do INSS inserir essas informações no sistema. Outro documento, que é o inciso 7º, recibos de pagamento contemporâneos ao fato alegado, com a necessária identificação do empregador ou do empregado. Então, o segurado, ele guardou os recibos de pagamento. Então, ele pode apresentar esses recibos ao INSS. Inciso 8º, cópia autenticada do cartão, livro ou folha de ponto, acompanhada de declaração fornecida pela empresa, devidamente assinada e identificada por seu responsável. Então, aqui é da mesma forma daquele inciso 2. O segurado vai lá na empresa e pede o cartão de ponto, ele pede a folha de ponto. E além desses documentos, ele tem que apresentar a declaração da empresa. A empresa informando que aquele trabalhador trabalhou naquele período, informar todos os dados do trabalhador, informar o período inicial e o período final. Se tiver remuneração, informa também a remuneração nessa declaração. Essa declaração tem que vir assinada e carimbada pelo responsável pela empresa. Inciso 9, outros documentos em meio físico contemporâneos que possam vir a comprovar o exercício da atividade junto à empresa. O segurado, ele de alguma forma, ele tem algum documento que comprove a sua relação naquela empresa, o seu vínculo empregatício naquela empresa. Então, ele pode apresentar esse documento ao INSS para suprir faltas
de carteiras que ele porventura tenha perdido, que tenha sido danificado. Isso serve inclusive para as páginas da carteira de trabalho que estão danificadas, porque às vezes a carteira, o segurado ainda tem a carteira, porém ele arrancou a foto da carteira. Uma vez quando ele arranca a foto da carteira, ele está inutilizando aquela carteira. Tem que ir atrás de outros documentos para corroborar aquelas informações daquela carteira que está danificada ou que foi perdida por qualquer motivo da vida, né? Porque acontece várias histórias com os segurados. É inundação, é incêndio, eles perdem, eles se mudam muito de uma casa para outra e acabam perdendo esse documento que é tão importante. Então, estes são os documentos para os segurados que têm vínculos até setembro de 2019. Antes de setembro de 2019. É assim que comprova, por qualquer um desses documentos. Outra situação é para os segurados que têm vínculos, aqui é outra situação, com início e fim após a carteira digital, ou seja, ele começou a trabalhar após setembro de 2019. Aí ele já vai comprovar de outra forma, ou de uma forma a mais. É através do artigo 46 da IN 128 de 2022. Para fins de comprovação junto ao INSS do vínculo empregatício urbano ou rural com admissão a partir da instituição da carteira de trabalho digital, que é setembro de 2019, vai ser da seguinte forma: quando inexistir vínculo no CNIS, o empregado poderá, não tem nada no CNIS, aí ele vai comprovar dessa seguinte forma: ele vai apresentar o comprovante contendo o número do recibo eletrônico emitido pelo e-social, acompanhado de declaração com a devida assinatura e identificação do responsável pelas informações. Inclusive, essa declaração eu já tenho um vídeo explicando como é que preenche essa declaração, que é a DTC, Declaração de Tempo de Contribuição. Vocês podem procurar aqui no meu canal no YouTube. Então, ele vai apresentar primeiro o comprovante contendo o número do envio dessa informação através do e-social, porque o vínculo é depois do e-social. Além disso, ele pode apresentar também documento expedido pelo Ministério do Trabalho e Previdência que comprove a relação de emprego e remunerações auferidas, ou seja, ele vai lá no Ministério do Trabalho e o Emprego e apresenta o documento que é emitido por esse órgão e vai comprovar, porque é depois da instituição da carteira de trabalho. E item C, rol de documentos previstos no artigo 19b do Regulamento da Previdência Social. Depois eu vou gravar um vídeo somente com esses documentos. Os documentos do rol do artigo 19b do Decreto 3.048, eles vão comprovar qualquer tipo de vínculo empregatício junto ao INSS. Ele é muito importante. Então, quando não tiver nenhuma informação no CNIS, se comprova ou com o artigo 19b do Regulamento da Previdência, ou com o número do recibo da informação lá no e-social, ou com o documento expedido pelo Ministério do Trabalho. Já a outra situação, que é quando o vínculo foi extemporâneo ou constam pendências ou divergências de dados, que é o mais comum, o empregado poderá apresentar. Ou seja, o vínculo está lá no CNIS, mas tem alguma pendência no CNIS, tem um indicador pendente, tem uma data fim que não está lá, tem uma remuneração que está incorreta, aí ele vai apresentar da seguinte forma: declaração única do empregador e empregado sob as penas da lei, que deverá conter informação quanto ao exercício de atividade, indicando os períodos efetivamente trabalhados até o momento da declaração, inclusive o intermitente, acompanhado de documentação que serviu de base para comprovar o que está sendo declarado. Então, ele pode pedir a declaração única do empregador lá na empresa e apresentar esse documento. E esse documento tem que vir acompanhado de algum registro lá da empresa, que comprove que realmente esse segurado ele prestou serviço para essa empresa. Ou rol do documento previsto no artigo 19b do regulamento. Então, o rol do artigo 19b, ele é muito importante. Se você não sabe, você vai buscar aqui no meu canal documentos do artigo 19b do Regulamento da Previdência Social, que vai aparecer algum vídeo explicando que documentos são esses. A terceira situação para comprovar esses vínculos que não tem na carteira, que o segurado perdeu a carteira de alguma forma, está lá no artigo 49. São vínculos que surgiram após a carteira digital. A data fim foi após a carteira digital. A data início foi antes e a data fim após a carteira digital. Então, tem um período anterior e tem um período posterior
a instituição da carteira digital. Sempre o marco é a instituição da carteira digital, que é setembro de 2019. O que é que diz o artigo 49 do AIN 128/2022? Para fins de inclusão, alteração ou tratamento da extemporaneidade no CNIS, do vínculo empregatício urbano ou rural, com admissão anterior à data de instituição da carteira de trabalho digital, que permaneceu ativo a partir desta, estando encerrado ou não na data de análise, a comprovação junto ao INSS far-se-á da seguinte forma, ou seja, o vínculo começou antes da carteira e ele teve a data fim depois da instituição da carteira. 1. Para o período do vínculo até o dia anterior à instituição da carteira de trabalho digital, o exercício poderá ser comprovado por um dos documentos em meio físico. Então, o que é antes da carteira digital vai ter que ser com um documento em meio físico. Para o período do vínculo, a partir da instituição da carteira de trabalho digital, inclusive para os eventos de alteração contratual, rescisão, na comprovação do exercício de atividade deverá ser aplicado o que couber o artigo 46. Ou seja, para os vínculos que são para o período que é anterior à instituição da carteira, comprova com o documento físico. Para o momento que é posterior à instituição da carteira, você vai comprovar ou o recibo do e-social, ou pela informação lá do Ministério do Trabalho e Emprego, ou por um dos documentos previstos no rol do artigo 19b do Regulamento da Previdência Social. É dessa forma que se comprova. E assim, eu expliquei para vocês as 3 formas de comprovar os vínculos para as pessoas que perderam a carteira e precisam ter outros documentos para comprovar o seu vínculo empregatício junto ao INSS. São 3 situações: vínculos posteriores ao surgimento da carteira digital, vínculos anteriores com data início e fim antes da carteira digital e vínculos que começaram antes da carteira digital e tiveram a data fim depois da carteira digital. Sempre você vai ter que prestar atenção nessas datas para você verificar quais documentos você vai precisar apresentar junto ao INSS. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. A gente sabe que as informações do CNIS, elas são essenciais para a concessão de qualquer benefício previdenciário, inclusive também para a concessão do benefício assistencial, que é o BPC-Loas, do idoso ou da pessoa com deficiência. Então, é importante saber a comprovação correta e ir atrás desses documentos para quando você for pedir o seu benefício, você solicitar o pedido da forma correta e, além disso, apresentar o documento conforme a exigência do INSS, porque a gente quer aqui que você que é segurado ou você que é profissional, você já consiga o seu benefício no INSS. Não precisa você ir para a justiça, não precisa você ir para o recurso. Então, você já apresenta tudo no seu pedido inicial no INSS. Te convido a se inscrever neste canal, a ativar o sininho das notificações, pois aqui o conteúdo ele é pensado realmente para transformar a vida do segurado, para ajudá-lo a chegar à concessão do seu benefício previdenciário no INSS. Se você desejar me acompanhar nas minhas redes sociais, pode me seguir lá no @simplificainss. Se ficou alguma dúvida, pode deixar a sua dúvida e compartilhar comigo aqui nos comentários, que eu ficarei feliz em responder a sua dúvida ou gravar um vídeo relacionado à sua dúvida. Tchau, tchau e até o próximo Simplifica INSS.